Para quem não conhece, o professor Pedro Martins, né? Aqui algumas informações mais de apresentação. Professor de Língua e Literatura Grega do Departamento de Estudos Clássicos, junto à Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem sua tese de doutorado defendida aí na Universidade de Göttingen, na Alemanha, né? Acho que o tema em torno do vegetarianismo na antiguidade, né? Envolvendo Porfírio, tema extremamente interessante, né? Pouco explorado nos estudos também sobre o neoplatonismo. E de modo que é um prazer, Pedro, receber você aqui, e eu passaria a palavra para que você possa iniciar a sua apresentação, e ao final a gente abre para questões, porventura sejam encaminhadas pelo próprio chat aí, ou eu mesmo posso fazer algumas questões ao final, para que a gente tenha um debate aí. Quem for preferir colocando as questões aí, fique à vontade também para comentar durante a apresentação. Então, tá bom. Muito obrigado, Cícero. Queria, antes de tudo, agradecer muito pelo convite. Para mim é uma honra participar desse programa que você está organizando com tanto carinho, com tanta dedicação. Na verdade, você criou um novo espaço aqui no YouTube para falar de neoplatonismo, e isso não é pouca coisa, né? A gente está vendo que o pessoal de fora do Brasil, inclusive, está assistindo, porque você também está regimentando convidados aí muito importantes de fora e do Brasil. Então, eu estou aprendendo muito, estou vendo todo dia, inclusive é impressionante como você consegue chamar tantos convidados, né, numa mesma semana. Então, toda semana, para mim, está sendo sagrado ouvir. Hoje eu ouvi o do professor Bernardo, por exemplo, achei maravilhoso. Então, para mim, realmente é um prazer enorme estar aqui e contribuir com um pouquinho da minha experiência assim, com esse autor que é o Porfírio de Tiro. Primeiro eu gostaria de falar que, na verdade, eu falo de um lugar muito complicado, que não é de filósofo profissional. Eu encontrei o Porfírio porque eu buscava uma iluminação quase, buscava um caminho para uma outra questão que não vinha do neoplatonismo, e sim da minha vivência pessoal e também acadêmica, que era essa questão do vegetarianismo. Desde a graduação eu trabalho com vegetarianismo de maneira acadêmica. Eu estudei Ciências Sociais na Universidade de Brasília, fiz um trabalho na antropologia sobre o vegetarianismo e encontrei o Porfírio por esse caminho. Impressionante, assim, ele foi me ajudar. Eu li ele como um contemporâneo no primeiro momento, assim. Então, depois que eu fui entender a importância dele dentro desse movimento neoplatônico, e por isso que hoje eu venho falar assim dessa perspectiva, mas também tentando mostrar um pouco para vocês como que o neoplatonismo consegue conectar essa figura tão interessante do Porfírio dentro da sua filosofia. Para isso, eu organizei uma apresentação de PowerPoint, vou fazer aqui. Passar aqui para apresentação, porque eu imaginei justamente esse encontro como uma oportunidade de falar do pensamento em geral do Porfírio de Tiro, né, de sua vida e obra e do seu lugar no neoplatonismo. Pensei nesse encontro como uma aula que eu gostaria de ter tido antes de começar a ler o Porfírio. Então, quem sabe um primeiro caminho das pedras para os meus alunos, principalmente. Também a gente conversa muito sobre neoplatonismo lá na UFRJ, conversa muito sobre a filosofia em geral na Faculdade de Letras. Então, também pensei muito nos meus alunos e espero também que os colegas especialistas possam aproveitar um pouco desse encontro. Então, nesse primeiro momento, para falar dessa introdução de quem é o Porfírio de Tiro, vamos falar sobre a sua vida e obra, né? Eu preferi falar primeiro da vida, então vamos lá diretamente a ela, para falar que esse Porfírio de Tiro é um filósofo que nasceu por volta de 234 depois de Cristo, e assim, primeiro a gente tem que deixar claro que as fontes biográficas principais dele são 2 livros, infelizmente, a gente sabe pouca coisa sobre a biografia dele, esse Vitae Sophistarum, do Eunápio, e a vida de Plotino, que ele mesmo escreveu. A gente tem outros registros assim, sobre sua biografia, sua vida, mas, em geral, essas duas são as 2 fontes biográficas principais, onde a gente pode tentar perceber o nascimento, vida e morte desse filósofo, né? Então, nasceu em 234 e morreu provavelmente em 305 depois de Cristo, né, vivendo aí boa parte do século III.
Ele nasceu numa cidade chamada Tiro, na Fenícia. Inclusive, hoje teve esse caso terrível, né, dessa explosão que aconteceu em Beirute. Ele nasceu ali pertinho de Beirute, né, 100 quilômetros ao sul. Até tive a oportunidade de conhecer a cidade. Então, ele nasce numa cidade considerada oriental, mas naquele momento Tiro já é uma cidade romanizada. Não fica claro se Porfírio falava outras línguas que não o grego. A gente sabe que ele escreveu em grego todos os seus tratados. Talvez ele tenha falado siríaco, mas a gente não pode dizer com certeza. Mas a gente sabe certamente que ele é um produto dessa helenização do Mediterrâneo. Então, o nome original dele era Malcos, né? MLK, no sentido fenício da palavra, né? Semítico, que significa nada além do que rei. Então, Porfírio tem nome de rei, e ele era chamado Basileus, né, por seu professor, chamado Basileus, e depois também como Porfírio, né? Porfírio é a cor púrpura, que está ligado à cor real, né? Essa cor nobre. Então, vou anotando para vocês aí onde você pode encontrar essas informações. Depois de Tiro, ele foi estudar com Longino, em Atenas. E aqui é interessante porque Longino, conhecidíssimo do século III como um grande filólogo, né? Homerista principalmente, mas escreveu diversos tratados, também filosóficos, né? Mas a gente sabe na vida do Plotino que o Plotino mesmo, né, que era o mestre do Porfírio, não considerava o Longino um verdadeiro filósofo, né, e sim filólogo, né, ou seja, filólogo não, filósofo, né? Então, aqui a gente vê que o primeiro treinamento do Porfírio não foi necessariamente um treinamento de filósofo, mas de um homem de letras, que isso se espelha também em alguns dos seus tratados, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, depois disso ele decide ir para Roma, muito provavelmente para seguir as aulas do mestre Plotino. Plotino já estaria começando a ter uma fama aí nesse mundo mediterrâneo do século III depois de Cristo. Então tem chance do Plotino ter saído de Atenas realmente para poder encontrar Plotino. E isso teria se dado no ano de 263 depois de Cristo, e ali ele ficaria com o seu mestre até que uma depressão, uma melancolia, né, o abatera, e o Plotino comenta que ele deveria então ir para o campo para tentar se tratar dessa depressão. E assim ele parte para Lilibeu, na Sicília, provavelmente em torno de 268 depois de Cristo. Ali ele ainda mantém contato com Plotino, com muitos dos outros colegas de escola na Platônica, e ali, de longe, ele assiste a morte do mestre dele, né, em 270, depois de Cristo, e em alguns anos depois, muito provavelmente, ele volta para Roma. Se ele estabeleceu uma escola lá, se ele sucedeu Plotino nessa escola neoplatônica, é difícil dizer. A gente sabe que ele atuou como professor, teve pupilos, alunos, quem sabe Jâmblico tenha sido um desses alunos, mas as fontes biográficas são muito vagas para dizer exatamente se Porfírio montou uma escola nos moldes da escola do Plotino. Muito provavelmente não. Inclusive, a própria escola do Plotino já teria acabado mesmo antes da vida do Plotino, que ele já estava mais velho, né? A gente sabe que por volta de 300 depois de Cristo, ele fez um grande trabalho editorial em que ele editou as Enéidas, né, do Plotino, ou seja, a grande obra do seu mestre, que na verdade é uma obra coletada e editada por Porfírio, né, ou seja, os 54 tratados que o Porfírio juntou nesses grupos, né, de 9 em 6 Enéidas, né. Então aí a gente sabe que ele não foi o primeiro a fazer isso, né, existia outra versão dos tratados do Plotino, mas as Enéidas do Porfírio acabaram sendo a edição standard, né, comum para o uso do Plotino no neoplatonismo e até hoje. Depois disso, a gente não sabe muito bem o que acontece com a vida dele, se ele ficou em Roma ou não. Pode ser que ele tenha viajado ao Oriente mais alguma vez, mas não está muito claro. E ele provavelmente morre por volta de 305 depois de Cristo. Bom, ele é recebido assim por vários autores cristãos, neoplatônicos, pagãos, e todos concordam em dizer que ele era uma pessoa doutíssima, né? Uma pessoa que tinha conhecimentos sobre tudo, basicamente. Assim. E eu quero mostrar agora nas obras dele que ele realmente cobriu muito terreno, por assim dizer. Ele não só falou de filosofia, mas falou de muitos outros temas, né? Por isso que o Eunápio vai chamar ele, então, de um polímata, né? Ele é um intelectual desse estilo.
A obra do Porfírio é vasta, então a gente tem mais de 60 títulos de livros que ele teria composto. Infelizmente, desses 60 títulos, a gente pode recuperar 20 livros que são, que a gente pode... É bem complicado, assim, dizer exatamente, são 20, são 21, 22, muitos deles, quem sabe, eram 2 partes do mesmo livro ou não, mas aqui eu decidi escolher 5 tópicos dessa obra vastíssima que ele fez, para poder falar em cada um desses tópicos das obras principais. Algumas delas vão ser obras que foram transmitidas diretamente, né, que a gente tem, de fato, manuscritos da obra inteira, mas a maioria são, de fato, fragmentos, né, ou textos reusados por autores posteriores, especialmente cristãos, que acabam citando Porfírio, e a partir dessas citações a gente consegue construir, mais ou menos, os catálogos. No Suda a gente tem essa lista das obras do Porfírio, então os nomes estão lá, e a gente pode, a partir dessa lista, tentar ver e comparar com as citações dos autores cristãos, e não só cristãos, né, os neoplatônicos. A gente pode tentar recuperar a obra de Porfírio. Vamos lá, o primeiro que eu estou chamando aqui de Porfírio Filólogos, então, as obras em que ele trabalhou com o texto de uma perspectiva, seja de editor, seja de comentador, né? Então, separei aqui ele como editor das Enedas. Eu acho que isso é interessantíssimo, porque aqui ele, claro, é biógrafo, né? Ele está falando da vida do Plotino, mas além da vida do Plotino, ele está falando da maneira dele de organizar os seus escritos. Acho que esse é um escrito, inclusive, que é importante para o pessoal de editoração de hoje em dia, porque ele deixa claro qual vai ser o método dele, por que ele está editando aqueles livros, por que ele está organizando daquela maneira. Ele usa técnicas de catalogação que são muito modernas. Por exemplo, ele deixa o incipit lá em toda a obra, todo o tratado do Plotino, quer dizer, quando ele fala qual tratado, dá um título para o tratado, e logo em seguida ele diz, o tratado começa dessa maneira. Então a gente vê uma metodologia muito clara no trabalho dele, o que mostra que ele tem, de fato, esse traquejo com o texto como um objeto mesmo, né, que ele está fazendo uma edição que é para ser uma edição standard mesmo, é uma edição que é para ser para a eternidade. Além disso, ele tem vários trabalhos em que a veia homerista dele se sobressai, né? A maioria deles, ele está querendo comentar Homero a partir do ponto de vista da filosofia. Então, ele faz análises principalmente alegóricas da poesia de Homero e tenta, de alguma maneira, explicar passagens a partir da filosofia neoplatônica ou pitagórica, ou faz qualquer outra conexão que ele achar interessante naquele momento. No entanto, esse livro que eu estou colocando ali, com questões homéricas, ele é um livro que, para um filólogo moderno, assim, quem trabalha com comentários no dia a dia, ele é interessantíssimo, porque é justamente o Porfírio comentando passagem a passagem, assim, da Ilíada, comentando desde como esse verbo é usado, em quais outras passagens esse verbo aparece, alguma coisa que ele não entende, ele faz um comentário, mas também mistura aí algumas interpretações filosóficas, né? Por exemplo, tem um momento que ele vai ver uma passagem do primeiro canto da Ilíada que tem falando dos mortais, dos deuses e os reis, entre os mortais e os deuses. Aí ele já coloca uma interpretação pitagórica de que existe um meio termo entre mortais e deuses, e esse meio termo seriam os reis. Então ele faz uma interpretação ali daquela passagem. O livro mais famoso dele, em que essa veia homerista filosófica aparece, é o Sobre a Caverna das Ninfas, na Odisseia, né, o De Antro Nympharum, que é um livro belíssimo, em que ele analisa aquela passagem que o Cavafis também ficou maravilhado, né, que é quando Odisseu volta para Ítaca e encontra a Ítaca dele lá rochosa, e dentro da caverna tem ali uma caverna com 2 portas, né, uma porta que é feita para os humanos, outra porta feita para os imortais, né, para os deuses, e a partir dessa simbologia da caverna com 2 portas, ele consegue fazer uma análise filosófica disso. Tem vários outros tratados também sobre Homero, um deles é sobre o rio Estige, né, tem só 9 fragmentos dele, mas também é interessantíssimo o rio como um lugar físico mesmo, né, um lugar físico para as almas, né? Isso é importante também para a metafísica dele depois. Então tá, o segundo é o Porfírio Logicus, né, o que se dedicou à lógica. Esse talvez seja o Porfírio mais famoso, especialmente na Idade Média, e a gente sabe que o Porfírio, ele além de um grande intelectual, ele gostava muito de escrever introduções a assuntos, né?
Então, nesse livro, que é o livro mais famoso dele, talvez o mais editado, publicado, traduzido, e que as pessoas, mesmo quem não conhece nada de neoplatonismo ou de Porfírio, acaba conhecendo essa obra, que é a Isagoge, né, que é simplesmente uma introdução às categorias de Aristóteles. Nessa obra, ele explica para um colega dele, um senador, que também frequentava a escola de Plotino, como é que funcionam as categorias de Aristóteles, né? A partir dessa explicação, ela ficou tão famosa, né, que o Boécio, depois, no século VI, traduz para o latim, e esse texto traduzido para o latim vira um manual básico, assim, né, de lógica na Idade Média, assim, 10 entre 10 escoliastas e estudiosos na Idade Média liam essa introdução do Porfírio para entender o que é a substância, ou principalmente para entender as 5 categorias, né, que ele fala o gênero, a espécie, a diferença, tudo isso. E aqui eu coloquei essa chamada Arbor Porphyri, né, árvore do Porfírio, que foi um subproduto que foi derivado justamente desse livro, que ele tenta explicar a relação do genus máximo, né, o summum genus, até a espécie mais individual, e ele faz esse caminho com a gente, né, no livro dele, né, que começa na substância, aí você vê qual a diferença dela, se ela pode ser corpórea ou incorpórea, aí se ela é corpórea, ele vira um corpo, aí esse corpo pode ser animado ou inanimado. Se ele for animado, então é um corpo animado, é a próxima categoria. Se esse corpo animado é sensível, ele então é um animal. Se ele é racional, ele vai ser um animal racional. Se ele é mortal, ele vai ser um homem, né? Se ele fosse imortal, por exemplo, seria um deus. E se ele é um homem, ele tem que ser um homem individual, ou seja, Platão, Sócrates, Aristóteles, eu, você, o cachorro Argos, qualquer que seja, né? Então, ele vai lá do gênero, né, mais, que não tem um gênero acima daquilo, até a espécie mais baixa, que não tem nenhuma espécie abaixo disso, né? Então, essa árvore do Porfírio é muito importante para a história da ciência em geral, inclusive, a gente sabe que o Linneu, que inventou a taxonomia moderna na botânica, ele simplesmente pegou essa árvore e completou, vamos dizer assim, os buraquinhos que faltavam, assim, não, assim de maneira mais resumida, mas assim, a interpretação principal e principalmente inspiração vem aí dessa organização da árvore do Porfírio, né? Existem várias imagens bem bonitas, depois quem quiser procurar na internet, de figuras dessa árvore em textos medievais, né? Importantíssimo aqui para a gente, principalmente para o meu trabalho, é mostrar que para o Porfírio, um animal que eu digo aqui que não é humano, ele necessariamente é irracional, assim, para ele essa diferença é muito clara, assim, um animal tem que ser racional ou irracional, e aqui os animais irracionais, eles são uma coisa diferente dos animais racionais, né, que podem ser os homens, né? Então, depois a gente vai falar um pouco disso lá no De Abstinentia, que no De Abstinentia ele defende justamente o contrário, que os animais são seres racionais, né? Isso gerou uma questão porfiriana aí, né? Tipo, por que o Porfírio no Tratado de Lógica diz que os animais não têm razão, né, não são racionais, e no Tratado sobre o Vegetarianismo ele vai dizer que os animais sim são racionais. Depois eu posso comentar esse problema aí de ordem lógica, né, na obra do De Abstinentia. Então, passando para a próxima, é o Porfírio que eu estou chamando aqui de metafísico. São textos, a maioria deles bem fragmentados. O mais importante dele vai ser a Formae Prostanoeta, que são os pontos de partida para o inteligível, também chamado de sententia. É aqui que a gente encontra a maior parte da metafísica do Porfírio, e que boa parte dela ele está repetindo o Plotino, ou está parafraseando o Plotino. Então, em alguns momentos ele se distancia da metafísica que aparece no Plotino, mas em nada muito fundamental. De uma maneira geral, a gente pode dizer que o Porfírio seguia principalmente a tríade básica, assim, do uno, do nous e da alma, seguia seu mestre. A gente sabe que depois outros neoplatônicos não necessariamente vão seguir isso tão claramente. Ele segue aqui, por exemplo, nessa sententia, fala também das virtudes políticas, da virtude pragmática, da virtude de purificação. Então aparecem essas doutrinas mais ligadas à metafísica, que em Plotino está muito claro, aqui aparece retomado para Porfírio. A gente tem aqui depois os comentários ao Parmênides, que é um texto que bom, o Hadot defende que é do Porfírio, mas a gente não tem certeza absoluta, né? É uma disputa mesmo, assim, dentro dos estudos porfirianos, assim, especialmente o Smith não tende a concordar com o Hadot.
entendendo que esse comentário específico ao Parmênides seja da pena do Porfírio, né? Se for, mostra que o Porfírio tinha um interesse, de fato, numa metafísica ligada ao divino, assim, menos ao ser entidade, né? Mas, bom, vou deixar isso de lado, que é uma discussão muito técnica. E aqui, depois, o Bidé fez esse excerto, né, conseguiu tirar do Regresso Animae, que é do Regresso das Almas, né, algumas perspectivas do Porfírio sobre como é esse retorno das almas ao né, passando pelo nous, tá? Aqui também são só fragmentos. O outro texto, então, o Pros Gauron, que é um tratado sobre a alma dos embriões. Esse texto realmente é muito bonito, né, muito interessante. O Porfírio se pergunta aqui quando que um embrião passa a ter alma, né, verdadeiramente. Aí ele faz uma revista, assim, ele passa em revista várias das concepções antigas sobre embriologia, e no final chega à conclusão que os embriões eles têm um tipo de alma inferior, assim, do tipo nutritiva, mas que realmente uma alma completa, assim, que a gente pode chamar uma alma humana, assim, só aparece depois que o bebê nasce, né? Então é um tratado bastante interessante, até do ponto de vista da embriologia moderna. E aqui, por último, essas questões diversas, né, que é um tratado também que o Doria organizou a partir de fragmentos, de citações de vários outros livros, em que o Porfírio vai tratar das questões principalmente relativas à alma e usando categorias bastante estoicas, assim. Então aqui é interessante ver a criatividade do Porfírio como filósofo, de trabalhar com conceitos externos ao platonismo, externos à teoria plotiniana, para poder resolver alguns problemas específicos. Esse aqui também foi bem importante no meu doutorado, porque lá eu também mostrei que o Porfírio usa de maneira positiva, criativa, um conceito que é definitivamente estoico, né, que é o conceito de oikeiosis. Depois eu posso retomar um pouco essa discussão. Aí o que eu estou chamando aqui de porfírios religiosos, ou porfírio religioso, né, que são os tratados em que ele vai comentar outros tipos de manifestações do divino. Aqui pode ser o livro dele contra os cristãos, que muito provavelmente existiu sim, né, apesar de ele ter sido proibido pelo imperador Teodósio II, mas a gente tem assim, coleções desse livro, né, a mais antiga do Harnack, mas saiu uma em 2016, que tenta mostrar e contextualizar principalmente esses ataques que o Porfírio teria feito aos cristãos, né, durante o século III. Bom, um livro de fragmentos, né, complicado, assim, a gente vê a unidade da coisa e a gente tem que acreditar principalmente nos autores cristãos que repetem o argumento do Porfírio, mas de alguma maneira não necessariamente repetem as palavras dele, né? Então muitas vezes a gente fica sem saber se o Porfírio teria se expressado daquela maneira ou não. Mas só para comentar brevemente, assim, alguns tópicos muito interessantes desse livro contra cristianos, né, contra os cristãos, é justamente que Porfírio, como bom filólogo, né, ele leu muito bem as escrituras e tentou achar as contradições que tem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, ele percebeu no livro de Daniel, que é um livro profético, que Daniel, na verdade, não era do tempo de Nabucodonosor, que o texto não era profético verdadeiramente, e sim que aqueles relatos, né, que Daniel estaria profetizando num tempo futuro, teriam sido, na verdade, escritos por um judeu do tempo de Judas Macabeu, ou seja, sendo um texto escrito mais ou menos na época dos livros de Macabeus do Antigo Testamento. Então, Porfírio inaugura aí essa discussão bíblica sobre a historiografia mesmo das escrituras, e essa proposição dele é aceita até hoje pela maior parte dos teólogos e estudiosos da Bíblia. Ele tem alguns comentários também contra... ele não entende muito bem essa questão da Eucaristia de Jesus, né, por exemplo, de você ingerir o corpo de Cristo. Ele acha isso um pouco canibalístico, assim, né, mas, bom, tem vários outros comentários que o Porfírio faz, assim, nesses fragmentos, que a gente poderia conversar, mas acho que eu vou passar para a gente poder ver tudo, né? Então, aqui o Carta a Nebo, né, é um texto bem importante, porque ele é o texto base para entender a relação de Porfírio com Jâmblico, né, que é um outro neoplatônico. Como eu disse antes, ele muito provavelmente estudou com Porfírio em algum momento, ou se conheceram, porque Porfírio, inclusive, faz uma carta que ele tem como objeto, né, tem como adressato o Jâmblico.
mas aqui eles estão discutindo principalmente a questão das divindades egípcias, né? Anebo teria sido um sacerdote egípcio, né, que Porfírio escreve uma carta a esse Anebo para poder contrastar ou entender melhor como é que funcionam as divindades egípcias. Acaba que, no final das contas, essa carta se transforma numa discussão sobre a importância da teurgia para a metafísica do Plotino e do Jâmblico, né? Ou seja, aqui a gente entende um pouco como o Porfírio entende o papel do sacrifício, entende o papel dos atos teúrgicos, né? Os atos que a gente pode falar de mágico, nessa ação do Deus, né, teúrgico, para a elevação da alma. Depois eu falo um pouco mais sobre isso, assim, né, da elevação da alma inferior para o Porfírio, né, no caso a teurgia, e para o Jâmblico segue um outro caminho, mas é um texto bem importante, decisivo. E por último aqui tem os textos sobre os oráculos caldaicos, né, que tem 2 nomes na tradição, provavelmente os 2 livros são o mesmo. Então, é sobre os oráculos de Juliano o Caldeu, né, que é essa figura que juntou esses oráculos dessa literatura caldaica, que é uma palavra para mesopotâmica ou babilônica, né, que esses oráculos, eles são, na verdade, comparáveis com outros corpora de literatura oracular, como o corpus hermético, nessa época, ou mesmo os escritos gnósticos, né? Então, são textos de sabedoria que envolvem aspectos religiosos, envolvem inclusive também aspectos mágicos, né? Por meio desse texto, o Porfírio introduz, de alguma maneira, a prática da teurgia, introduz a questão da própria magia dentro da discussão neoplatônica, né? Que depois isso vai ser desenvolvido por Jâmblico, e é nesse texto que ele faz isso, basicamente, né? E por último, esse textinho sobre as estátuas dos deuses, né, que foi organizado pelo Bidet em 1913, que está baseado nos livros de Eusébio, onde Porfírio tenta, na verdade, analisar um pouco sobre a importância e as particularidades das estátuas mesmo, dos deuses. Então, é até um livro de introdução à análise de estátuas, né, quem se interessa por estátuas cultistas e tudo mais, o Porfírio faz esse comentário. Então, por último, falar do Porfírio éticos, ou que se interessa pela questão da ética. É impossível separar realmente a ética de metafísica aqui, né, porque afinal a ética é só a prática do que eles imaginam como a metafísica, né, a ontologia. Mas eu separei aqui esses 2 livros, que são livros que a gente tem mais completos, né, tem tradução manuscrita independente, então a gente pode ler o livro quase do começo ao fim, né, o Pros Macellum, a gente tem ele todo, e o Periapores in Psychon, que é o sobre a abstinência de animais, que é o texto que eu trabalhei no meu doutorado. A gente perdeu o finalzinho do 4º livro, assim, mas a gente tem 100 páginas desse livro, né, um livro extensíssimo. Então, são livros que a gente pode montar. Eu acho interessante, assim, eu estou botando essas fotinhos, foram fotos que eu fiz de Tiro, né, da cidade onde Porfírio nasceu. Hoje em dia é uma cidade que está controlada pelo Hezbollah, então até é difícil chegar lá, e os sítios arqueológicos, eles são completamente largados, assim, então cresce grama no mosaico romano no chão, mas é uma cidade maravilhosa, assim, né, isso aqui é o estádio da cidade, né, o círculo máximo, na verdade, e eu coloquei ela aqui porque o Porfírio tem uma frase que eu acho muito divertida no De Abstinentia, que ele fala que, na verdade, nós devemos entrar numa Olimpíada das almas e tentar tirar a nossa túnica como se fosse a nossa pele, né? Então ele tem uma noção da relação do corpo e espírito, que ele gosta muito de usar metáforas, né? E essa metáfora eu acho particularmente interessante, né? Que a gente tem que se despir das nossas túnicas para poder lutar nessas Olimpíadas das almas, né? Então, esse momento ascético, né, de se despir do corpo, da matéria, não negar a matéria, né? É importantíssimo isso. Porfírio nunca nega a importância da matéria, né? Ele não acha que a matéria é algo negativo, mas ele acha sim que a gente tem que viver de acordo com o nous, né? A gente tem que viver de acordo com o intelecto, porque a alma é isso, né? A alma é intelecto, então a gente tem que, a partir disso, desconstruir a influência da matéria sobre o corpo, né? E justamente com essa metáfora ele fala isso. A Carta a Marcela, acho que é um dos livros mais interessantes da Antiguidade, que é um livro em que o Porfírio escreve uma carta, né? A maioria dos livros do Porfírio são cartas, né? Ele sempre manda uma carta a um amigo, com alguma explicação de alguma coisa que alguém pediu para ele, ou uma carta verdadeiramente, né?
E começa com uma carta íntima, né, dele explicando para Marcela por que ele casou com a Marcela. Ele casa com a Marcela já mais velho, né, o Porfírio, ou seja, um grande asceta, né, talvez o mais conhecido dos ascetas na antiguidade, que praticou a abstenção de tudo que é possível, de vinho, de animais, de comidas luxuosas, de comida que dá muito trabalho para preparar, de sexo, acaba casando, né, então, com essa Marcela. E essa Marcela, aparentemente, já era uma viúva com 7 filhos, e ela era mulher de um amigo dele, provavelmente algum também colega da escola do Plotino, e ela própria também era uma filósofa. Então acaba sendo um livro de exortação à filosofia. É um momento em que ele vai viajar, então ele está fora de Roma, e escreve para ela, dizendo para ela não deixar de perseguir os valores da filosofia, né? Não deixar a vida virtuosa de lado. Então acaba virando um livro, escrito parenético no final, até exortativo mesmo, que o Porfírio mostra para ela que não vale a pena em nenhum momento seguir outro caminho que não o caminho da filosofia, que o único refúgio verdadeiro para a salvação da alma é a filosofia, e essa filosofia que ele entende como uma filosofia ascética do modo de vida do filósofo, que deixa de lado as coisas do corpo e se volta para as coisas da alma, né, as coisas do nous, principalmente. E, por último, o Sobrevivência de Animais, que eu vou deixar para apresentar depois, quando eu falar do meu trabalho um pouco também. Então tá, como eu disse, essa aqui é uma introdução bem introdutória mesmo sobre a obra de Porfírio, só para quem nunca ouviu falar do Porfírio entender mais ou menos qual que é o escopo do interesse dele, que tipo de obras ele produziu. Deixei de lado aqui várias obras que eu, por exemplo, não conheço tão bem, como, por exemplo, obras sobre astrologia, sobre música, sobre astronomia, que tem também, seja em fragmentos ou em livros, essas são todas em fragmentos, na verdade. Mas ele fez alguma coisa além disso do que eu estou mostrando, né? Sem contar os livros que a gente só tem o título. Então tá, para a próxima discussão, vou falar um pouco do lugar do Porfírio no neoplatonismo. Aí eu queria, na verdade, só caminhar com vocês por uma breve passagem pela história da scholarship, né, dos estudos sobre o Porfírio. Aí eu cometi esse pecado aqui de escolher só 3 livros para falar deles, para mostrar como esses 3 livros foram importantes no entendimento do Porfírio, né? Quem trabalha com Porfírio, eu sei que a Lorane está aí escutando, e muitos outros, né, já devem estar pensando, cadê o Hadot, né? Não coloquei o Hadot aqui justamente porque nessa série de entrevistas aqui, o Hadot também já tem sido bem falado, né? Hoje mesmo o professor Bernardo Brandão já comentou sobre a importância do Hadot para entender o neoplatonismo de maneira geral, não só o Plotino, mas também a filosofia prática do Porfírio, né? Ou seja, o Hadot com essa ideia dos exercícios espirituais e o modo de vida do filósofo, né? O professor Marcos Reis, lá da UF, também trabalha bastante com dessa perspectiva. Então, achei que eu podia deixar o Hadot de lado, fazendo essa ressalva de que ele é importantíssimo por essa questão mais ampla, da questão da filosofia como modo de vida, mas também porque ele compreendeu que o Porfírio ele era um filósofo um pouco além do platonismo, né? Um pouco além do Plotino, se a gente entende o comentário ao Parmênides como uma obra do Porfírio, né? Então, ele tem um livro decisivo, né, que é o Porfírio e o Vitorino, onde ele discute essa hipótese, né, que apesar de não ser aceita por todos, ela é uma hipótese que define o campo também. Mas, bom, vamos falar aqui, então, primeiro do Bidet, que escreveu um livro em 1913, que é A Vida de Porfírio, que é a vida do Porfírio, que até hoje, se a gente for lá ler, tem muita coisa que ainda é atual, especialmente, né, a discussão biográfica que ele faz do Porfírio, assim, foi o primeiro que organizou sistematicamente na modernidade a vida de Porfírio, onde nasceu, de onde estudou, com quem. Ele faz essa primeira discussão mais acadêmica, né, sobre a biografia do Porfírio. Além disso, ele faz um trabalho filológico muito importante, porque ele recupera esses 2 livros, né, sobre as imagens dos deuses, sobre a Periergamaton e sobre o regresso da alma. Então, esses 2 livros aparecem como anexos desse trabalho. No entanto, ele tem uma tese que essa tese já foi, de alguma maneira, ultrapassada, né? Ele acha que o Porfírio ele é um oriental completamente helenizado. O que isso significa, né? Ele acha que existem 2 fases bem definidas na trajetória do Porfírio. Uma que é mística oriental, que ele se conectou no Oriente a todos esses mistérios e literatura oracular, caldaica e de outras religiões, que a gente
viu lá nas obras do Porfírio, né, que ele tem livros inteiros sobre isso, e que ele perdeu essa conexão com o misticismo, por assim dizer, mais irracional, quando ele encontrou, primeiro, o professor dele em Atenas, né, o Longino, aí ele passou o perfume do helenismo, né, um perfume do racionalismo, e no final encontrou a razão máxima quando foi ser aluno do Plotino em Roma. Então, para o Bidê, existe esse desenvolvimento bem racional assim, do Porfírio, de um oriental que se interessava muito por coisas místicas e que foi perdendo esse interesse com o passar dos anos e passou a ser um filósofo mais parecido com o Plotino, ou seja, que se interessava mais com as coisas do espírito e da razão. A gente vai ver que essa é uma hipótese que realmente está superada, assim, a gente não pode nem dizer que os livros dele sobre as religiões de mistérios e os oráculos sejam, de fato, livros escritos na juventude e não no final da vida. A gente sabe, por exemplo, que no final da vida ele escreveu De Abstinentia, e ali tem uma influência claríssima, assim, de seja persas indianos, né, brahmanes, seja literatura judaica e várias outras. Então, o Porfírio, ele muito provavelmente não passou por essa evolução que o Bidê quer mostrar para a gente. Então, esse trabalho, como eu já falei antes, né, ele tem o valor dele, especialmente por essa questão da biografia e de organizar o pensamento do Porfírio de maneira acadêmica no começo do século XX. Então, depois disso, eu separei aqui o Andrew Smith, que ele escreveu esse livro Porphyry's Place in the Neoplatonic Tradition, ou seja, realmente o lugar do Porfírio na tradição neoplatônica, em que ele, contesta a versão do Bidê. Ele mesmo tem um outro livro em que ele apresenta uma outra análise biográfica e das obras do Porfírio extensamente, então também ultrapassou de alguma maneira o Bidê. E, além disso, o Smith, ele é o editor da Teubner dos Fragmentos do Porfírio, né, que é um livro enorme, assim, 600 páginas, de um autor que é extremamente fragmentário, né, então que é importantíssimo ter isso de maneira organizada. Isso só foi acontecer em 1993, ou seja, tem menos de 30 anos que a gente tem o Porfírio organizado o Porfírio fragmentário, né, organizado num tomo com uma análise filológica, né, que o Smith produziu. Bom, quais foram então os grandes méritos assim, do Smith analisando a obra do Porfírio, né? Primeiro, a importância do conceito de salvação da alma, assim, né? Para o Smith, esse é o ponto fundamental, assim, da ética e da metafísica do Porfírio, né? Ele está interessado verdadeiramente como é que a gente encara esse regresso da alma ao nous e posteriormente ao e como é que a gente encontra essa soteria, né? Essa salvação da alma. Então, a gente pode pensar a obra do Porfírio em torno desse conceito, esse conceito soteriológico mesmo, né, de salvação. E é, de fato, onde ele mais contribui verdadeiramente, né, especialmente nos trabalhos dele sobre ética, porque ele olha realmente para como isso acontece no mundo real, né, no mundo concreto. Então comenta também que é importante essa ênfase do escapar do corpo, né, uma fuga do corpo, como eu tinha comentado antes, né, que isso é algo importante para o Porfírio, não é à toa que ele é conhecido. Por exemplo, Hausleiter chama ele de príncipe dos ascetas, né? Então ele tem essa noção muito forte de que a gente tem que, de alguma maneira, deixar o corpo o menos ativo possível, e para isso, o interessante dele é que ele não busca somente essa fuga do corpo com uma idealização completa de um caminho perfeito para a volta da alma. Ele não consegue achar necessariamente, ele sabe que existe um caminho da volta da alma, mas ele não consegue achar esse caminho, assim. Então ele observa muito ao redor dele, né? Eu gosto de pensar assim, o Plotino como um filósofo profissional, verdadeiramente interessado num sistema fechado em que ele consiga elocubrar, assim, a partir da estética, principalmente, né, da análise do belo e da vida ascética, como é que esse retorno pode acontecer. E o Plotino está o tempo todo, ao invés de olhar somente para o nous, ele também está olhando para os lados, assim, né? Ele está olhando como é que os outros povos pensam isso, né? Como é que outras culturas e outros sacerdotes, ou como é que outras manifestações da salvação existem e como é que elas estão resolvendo essa questão do regresso da alma. Então ele está buscando, de alguma maneira, uma salvação comum para todas as nações. Ele tem um diálogo maior com o mundo
concreto dele, no mundo que ele está inserido ali no século III depois de Cristo. Com isso, estou dizendo que ele tem essa conexão com os ambientes religiosos da época dele. Então, ele leva muito a sério as manifestações religiosas que estão em volta dele, né? Como eu falei, os oráculos caldaicos, para ele, são uma fonte importante de entendimento de como encontrar esse regresso, né? Ele não é só uma curiosidade dele como antropólogo ou como interessado na vida humana, ele está querendo realmente encontrar respostas em toda essa variedade de manifestações, né? E aqui a gente, inclusive, vê que algumas delas ele acha realmente interessante e valoriza, né? Como, por exemplo, com alguns aspectos dos oráculos, ou com alguns comentários favoráveis que ele faz às religiões judaicas ou da Índia, e outros ele é bastante crítico, né? Como eu mostrei para vocês nos textos contra os cristãos, ele não tem problema nenhum em negar uma religião, chamar de ridícula mesmo, né? Ele não concorda de jeito nenhum com o cristianismo, então ele é um observador crítico, né, das religiões que estão à volta dele, né, dessas manifestações. Então ele é responsável por introduzir a teurgia no neoplatonismo, que vai ser um ponto decisivo para o Jâmblico, para Próclo e depois para Juliano Apóstata, né? É Porfírio que inclui aí, mesmo que ele limite esses efeitos da teurgia para a alma inferior. Aqui acho que é a maneira de compreender essa relação do Porfírio com a teurgia, né? Ele acha que sim, é possível você fazer sacrifícios ou você praticar teurgia, inclusive na própria biografia dele, do Eunápio, aparece ele fazendo um verdadeiro exorcismo, né, de um demônio chamado Causantas. A gente não sabe se é verdadeiro ou não esse fato, né, essa anedota, mas ele provavelmente também teria praticado algum tipo de teurgia ou magia, o que a gente não necessariamente pode falar de Plotino, por exemplo, né, mas que ele acha que esses efeitos só têm possibilidade para a gente encontrar o caminho da ascensão para a parte da alma inferior, né? Então não adianta querer fazer teurgia, não adianta querer fazer magia para você encontrar o caminho do regresso da alma superior, né? Ou seja, você não vai conseguir a ascensão, né? Não vai conseguir essa união mística a partir da teurgia, mas você pode sim, quem sabe, resolver um problema ou outro que a sua alma inferior está vivenciando. Então, para ele, o básico é que você tem que alcançar esse nível noético, né? Ou seja, você fazer esse pensamento intelectivo pelos seus próprios esforços e virtudes. Por isso que ele também é conhecido verdadeiramente como esse grande asceta, porque ele acha que o caminho para você alcançar a ascensão é justamente pelos seus esforços, pelas suas ações, né? Para ele, palavra e ação estão muito conectadas aqui, então você tem que especialmente tentar imitar o Deus, né? Isso é uma influência bastante pitagórica, assim, no pensamento de Platão, mas que aparece na República, aparece em Crito, aparece em outros diálogos também, que aqui Porfírio retoma e diz que esse caminho da imitação do Deus, né, ele é o caminho para você conseguir alcançar esse nível noético, né? E depois eu posso falar um pouco mais disso, de como funciona essa imitação no De Abstinentia em especial. E o último grande feito do Porfírio para o Smith, então, é que ele constituiu a obra de Platônico como canônica, né? Ou seja, não que ele tenha constituído ele mesmo, né? Quem fez isso foi Plotino, afinal, com suas obras, mas ele ajudou na construção do Plotino como uma figura canônica. Ou seja, durante a vida dele, Porfírio não era a figura canônica que vai ser no século seguinte. Então, ele ajudou a fazer isso, justamente editando as Enéidas, mas também filosofando com Plotino, né? Filosofando a partir da estrutura neoplatônica que Plotino estabeleceu, especialmente da tríade do nous e da alma, né? Então, essas são as contribuições do Smith, né? Aqui eu estou deixando de lado várias outras pessoas importantíssimas, né? Por exemplo, a gente pode falar do Zambon, que mostrou que Porfírio, na verdade, e o neoplatonismo em geral, está bebendo diretamente de fontes médio-platônicas, né? Muitas vezes trocando uma terminologia, mas que muita coisa que a gente considerava, né, necessariamente invenções neoplatônicas, na verdade, são diálogos com esse período médio-platônico, né? Então, é uma obra também importantíssima para entender isso. O próprio Dürer, que é importante para a compreensão do Porfírio e também do neoplatonismo em geral com relação à filosofia estoica. E muitos outros, o Karamanollis, por exemplo, né, que tem estudo sobre a alma em Porfírio.
E também, assim, eu sugeriria para quem está começando agora a estudar Porfírio, um livro chamado Studies on Porphyry, que saiu em 2007, que é uma coletânea com todos esses nomes, assim, o Karamanolis com a Shepard organizou esse livro e tem um artigo de cada um dos grandes porfiristas, assim, né? Então, é uma boa maneira de começar os estudos de maneira retrospectiva. Por último, eu vou colocar esse livro do que eu acho fantástico, do Aaron Johnson, é um livro mais recente, 2013, que é Religion and Identity in Porphyry of Tyre, Religião e Identidade em Porfírio de Tiro, que o Johnson consegue, de alguma maneira, falar a partir da filosofia, mas também colocando o Porfírio dentro do seu contexto. Então, ele começa a dizer que o Porfírio ele tem que ser entendido a partir do contexto desse helenismo tardio, né, desse helenismo do século III, que, de alguma maneira, a gente entende como o conceito da interpretatio graeca, né, que, ou seja, essa vontade, ou esse projeto político e cultural de transmitir, aí de traduzir outras culturas, não só textos de outras culturas, né, chamadas bárbaras, mas também ideias e principalmente modos de vida, né? Então, o Johnson entende o Porfírio aí como um tradutor cultural. O que significa dizer isso? Que o Porfírio, ele está agindo como alguém que está trazendo para dentro do framework, né, para dentro da estrutura platônica, ideias de outros povos, de outras culturas, outras religiões e outras filosofias não helênicas. Ele faz isso de maneira, para o Aaron Johnson, de maneira muito organizada, e organizada em 2 eixos, que ele diz, né? Ele faz uma tradução vertical, ele vai falar que, de alguma maneira, o Porfírio consegue trazer elementos dessas culturas e dessas religiões não gregas para dentro do platonismo, ou seja, buscando um universalismo dessas interpretações. O Johnson aqui usa uma metáfora interessante, né, de um filósofo que sobe uma montanha, e quando ele chega no topo da montanha, ele consegue ver tudo que está abaixo, ou seja, quando ele chega no topo da montanha, ele está trazendo o que é particular e individual de cada uma dessas culturas, está levando para o arcabouço teórico platônico, e ao mesmo tempo, quando ele está lá em cima, ele consegue ver toda a paisagem que está em volta, ou seja, ele consegue traduzir de volta esse universalismo platônico para culturas individuais, né, para o particular. Então, eu gosto muito desse livro aqui, eu coloquei essa foto da Europa sendo raptada pelos Zeus, né, lembrando que a Europa também é uma princesa que vem de Tiro, quando ela foi raptada por Zeus, essa figura grega para Creta, ela gerou que o Cadmo e outros príncipes fossem atrás dela, né? Então a gente tem essa conexão aí direto de Tiro com a fundação de Tebas, por exemplo, né? E principalmente a escrita da cultura, da cultura escrita, né? Da cultura fenícia no plano mitológico. Então eu acho muito interessante assim pensar o Porfírio justamente como esse ponto de conexão assim entre esse mundo helênico, aqui no caso platonizado, e outros mundos que estão em volta deles, né? Depois eu vou mostrar um pouco como é que ele usa relatos de outras culturas, né, que eu já comentei brevemente aqui, né, mas principalmente judaica, mas também cretana, persa, indiana, mas também principalmente essa caldaica. Bom, eu acho essa perspectiva do Johnson importantíssima porque coloca ele dentro de uma perspectiva também de raça, assim, de entender povos, de etnias, entender Porfírio como alguém que está tentando não somente produzir uma filosofia universal neoplatônica, mas também que está tentando, de alguma maneira, estabelecer conexões com cada uma desses povos e culturas a partir da filosofia dele, né, da filosofia neoplatônica. Ou seja, ele é também um distribuidor de conhecimento, né, nesse sentido, em que ele se coloca aí como tradutor. Tá bom, então eu vou aqui falar do De Abstinentia, sobre a abstinência de seres animados. Deixa eu ver. Que foi o livro que eu trabalhei no meu doutorado, assim, saiu esse livrinho aqui sobre vegetarianismo na antiguidade em diálogo, né? Esse livro do Porfírio é interessantíssimo, é uma carta, né, uma carta ao amigo Firmo Castrício. Ele descobre que o Firmo Castrício, que era vegetariano como ele na escola de Plotino, ele deixou de ser vegetariano, e aí as pessoas foram contar para o Porfírio, que estava lá em Lilibeu, na Sicília, né, com depressão. Aí o Porfírio, com depressão, teve tempo para ficar com raiva do amigo dele,
e escreveu uma carta de 100 páginas dizendo que ele deveria voltar a ser vegetariano e que ele estava, na verdade, traindo a tradição enorme de Pitágoras e Empédocles, né? E aí ele escreve esse livro com razões, né, argumentos para ele voltar a ser vegetariano. Então, só mostrar esse negócio de vegetariano, o que eu estou chamando de vegetariano, né? Porque parece anacrônico, é um termo que na bibliografia secundária todo mundo usa, mas a gente está falando aqui de uma abstinência de carne, né? Uma abstenção assim, de carne, e que esteja conectado com o sistema filosófico ou ético expressado em um estilo de vida, ou seja, que algum filósofo ou algum pensador tenha deixado de comer carne porque isso, na verdade, tem algum sentido mais além da própria carne. Então, aqui a gente vê alguns termos que aparecem no livro de Porfírio, assim, especialmente no proêmio, aqui numa abstinência de seres com alma, né, aporreton en psychon. A gente vê a perhomenos ton sarkon, aquele que se abstém de carne, o trofé, a sarkos, a alimentação sem carne, borá, en sarkos, a alimentação com carne, e os termos, eles se multiplicam, né, para falar desse fenômeno específico, que é um fenômeno que eu, trabalhei no meu doutorado, mostrei que ele estava presente já desde o movimento órfico, pitagórico, a gente pode falar disso também na academia platônica, talvez com Teofrasto, com Xenócrates, claramente escreveu livros sobre a alimentação, a alimentação sem animais, né, que a gente tem fragmentos disso, mas que depois, no século I, depois de Cristo, ou antes de Cristo também, a gente conhece um revival neopitagórico em Roma, e vários escritos também sobre alimentação sem carne, Sêneca falando que era um vegetariano. Bom, tem, na verdade, uma literatura bem ampla sobre isso. Hoje eu não vou falar especificamente sobre essa questão, mas dia 29 de agosto eu vou fazer uma palestra só sobre o vegetarianismo na antiguidade, né, o que significa isso, quais são as correntes principais. Quem tiver interesse vai ser pelo Animalia, que é o meu grupo de pesquisa, né, de relações entre humanos e animais na antiguidade. Depois eu posso deixar o link aí para o pessoal que quiser assistir essa palestra, onde eu vou falar mais especificamente sobre esses debates entre Teofrasto e Heráclito Pôntico, sobre sacrifício, né, se é necessário sacrificar, e se sacrificar é necessário comer carne do animal ou não. Então, vários pontos de discussão sobre o vegetarianismo que tem a ver na verdade, com o sistema filosófico também. Mas hoje eu queria falar mais sobre o Porfírio mesmo, né? Então, só para comentar como é que esse livro ele se organiza, são 4 capítulos, né, 4 livros. O primeiro livro, ele é um livro sobre a temperança, ou seja, a parte mais asceta do tratado inteiro, mostrando que o filósofo, se ele quiser imitar o Deus, ele tem que saber se controlar, e aí se abster de várias coisas, não só de carne, mas também de alimentos que são muito difíceis de preparar, não é ideal para o filósofo, do sexo, do vinho, de várias outras coisas. No primeiro livro, ele, além de fazer essa parenese assim, sobre a temperança, ele também comenta sobre as escolas filosóficas ou filósofos que escreveram ou falaram contra o vegetarianismo. Então, ele vai dizer que tem escritos dos peripatéticos, dos estoicos, dos epicuristas e de um tal Cláudio de Nápoles, que pode também ter sido um livro do Heráclito Pôntico, né, que são livros dedicados ao ataque a grupos ou pessoas vegetarianas, né. O meu trabalho também foi nesse sentido, né, eu fiz uma edição desse Cláudio de Nápoles, que é desconhecido, só o Porfírio cita ele 2 vezes, né, nesse livro e em mais um outro livro, que é um livro sobre magia, até sobre poderes mágicos e fórmulas mágicas. Então, nesses ataques, né, a gente tem uma gama de argumentos assim, interessantes, uns interessantes, outros menos, né, coisa que a gente ouve hoje em dia também, né, sobre o vegetarianismo, e o Porfírio promete que ele vai recuperar, vai organizar esses argumentos e depois vai respondê-los, né, e é isso que ele faz nesse livro de 100 páginas. O segundo livro é um livro sobre a piedade, ou seja, na verdade, sobre o sacrifício. Ele faz uma história do sacrifício, tá? Fazer quase uma arqueologia do sacrifício a partir de texto de Teofrasto, por exemplo, né, que é um trabalho sobre a piedade que Teofrasto teria, que só tem esse fragmento em Porfírio. Então, aqui ele vai traçar a tese principal de que, mesmo se você precisar sacrificar, você não precisa comer a carne sacrificada, ou seja, se você tem necessidade de sacrificar para alguma entidade,
especialmente para as entidades baixas, né, você não precisa comer a carne depois, mas depois ele deixa bem claro que se você quiser sacrificar de fato para o Deus, né, para o Deus principal, né, a terminologia de Porfírio para o é sempre com Deus, ou o Pai acima de tudo isso. Então, se você quiser fazer esse tipo de sacrifício, aí não adianta sacrificar carne, não adianta sacrificar animais, nem sangue, nem nada disso, porque o único sacrifício que ele aceita é o sacrifício da alma, especialmente o sacrifício do Logos. Então, aqui o Porfírio deixa bem claro que o ato de sacrificar, ele é válido sim, especialmente se você quiser se relacionar com demônios inferiores, né? Mas o sacrifício verdadeiro, assim, que um verdadeiro filósofo busca, né, para esse regresso da alma, ele não pode ser feito a partir de sacrifício material, e sim esses exercícios espirituais, né? Aqui o Adô pega exatamente no capítulo 2.30, onde ele vai falar que os exercícios espirituais, esse meletai, que realmente é o caminho do filósofo para alcançar essa ascensão. O terceiro livro é um livro sobre justiça, ou seja, é justo matar animais? É uma pergunta que aparece nesse livro, e ele responde citando muito Plutarco, né? A gente sabe que Plutarco tem alguns livros sobre vegetarianismo, né? O Peris Sarcofagias, que acabou de sair em português agora pelo professor Joaquim Pinheiro, lá de Portugal. Ele retoma argumentações desse livro e de outros do Plutarco sobre a questão dos animais e dos humanos. E aqui ele acaba respondendo que se você quiser, de fato, então, imitar o Deus, você tem que agir da maneira menos danosa possível. Ou seja, você tem que imitar o Deus como ele é, e o Deus não causa dano. Então, você não deve causar dano à medida do possível. Catadynamia. Então, se você tem a possibilidade de não matar um animal para se alimentar, faça isso. No entanto, ele entende que o ser humano é um ser que ele não é autônomo, ele precisa de alimentação. Então, se você precisa se alimentar, você vai ter que, de alguma maneira, causar algum tipo de dano, seja um animal, seja a planta. Mas para ele, se você conseguir evitar causar dano aos animais ou causar dano às plantas, ele também deixa claro isso, que as plantas estão nessa conta, né, por assim dizer. Então, mais perto do Deus você vai estar, né? Mais você vai honrar a imagem do Deus, né? E por último, ele faz uma comparação entre povos, né? O livro quarto todo é comparando os hábitos dos vegetarianos de povos, sejam gregos ou não, né? Então ele vai falar dos brahmanes na Índia, vai falar dos persas, dos magoi, que têm hábitos também de abstenção de carne, dos sírios, judeus, aqui ele está usando Josefo, né, para falar dos essênios, né, dos egípcios, para falar dos sacerdotes egípcios, até dos cretanos. E os espartanos, ele vai falar da frugalidade espartana. Então, eu fico por aqui nessa explicação, a gente pode conversar um pouco mais, se vocês tiverem perguntas. Eu não estou vendo nenhuma pergunta, porque eu estou só com minha apresentação aberta. Então, não sei o que vocês estão falando aí, na verdade. Agora que eu vou dar uma olhada nas perguntas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora que eu estou... O Cícero, se quiser comentar alguma coisa. Deixa eu tirar aqui eu posso a tela. Ok. Bom, realmente o pessoal aí está na audição, né? Acho que temos... Primeiro eu quero parabenizar pela exposição, né? Muito bem clara, assim, bem estruturada, né? Acho que você consegue, além de mostrar o papel de Porfírio inserido nessa tradição neoplatônica, né? Suas particularidades enquanto pensador, né? Essa discussão toda com as culturas, com os povos, com as religiões, enfim, com as práticas que estão em torno, né? Inclusive analisando de uma maneira mais específica a questão da teurgia, né? Que é também um tema muito recorrente na tradição neoplatônica e que ganha, por exemplo, em Próclo e outros autores, um peso muito forte, né? E que Porfírio aí já demarca um certo lugar também, de certa maneira, uma originalidade, assim, em termos da análise, né? Eu diria. Eu, particularmente, fiquei muito curioso, como você não entrou na discussão do comentário ao Parmênides, que é quase que
uma fixação com quem trabalha com o neoplatonismo, essa discussão mais metafísica, enfim, que o Adorno, de certa maneira, encabeçou aí, né, mas outros autores também, tem uma tradição que estabelece também a originalidade de Porfírio com relação a Plotino, no que diz respeito à ideia de ser e pensar, né, no uno como uma possibilidade, inclusive, de uma explicação dentro do cristianismo, da criação como um ato de intelecção divina, né? Então tem várias coisas aí que a gente poderia discutir nessa perspectiva, mas eu não vou entrar nesse aspecto, dado que você trouxe a discussão, né, acho que muito bem, para essa vertente aí em torno da obra do De Abstinentia, né? Eu fiquei curioso porque uma das coisas que sempre me chamou a atenção em relação à crítica de Porfírio ao cristianismo, né, acusando de plágio, né, praticamente, dizer que é uma cópia do pitagorismo, da reencarnação, enfim, de uma série de erros enfim, de imagens bastante críticas, como você mesmo ressaltou, em relação ao cristianismo. Eu fiquei curioso quando você expôs a relação do sacrifício, né, porque é curioso que o cristianismo, eu estou pensando aqui num autor chamado, você deve conhecer, alguns devem conhecer também, que é o René Girard. Ele se coloca como um apologeta, digamos, um apologista do cristianismo, mas numa perspectiva exatamente que o cristianismo elimina o sacrifício, né? E aí convergindo um pouco na linha do que você estava comentando em Porfírio, de que o verdadeiro sacrifício é o sacrifício do Logos, né? Você acabou de dar essa expressão, e eu não tive como não associar assim imediatamente, dizer, puxa, como é interessante que a crítica de Porfírio ao cristianismo seja tão ferrenha, né, em termos da sua metafísica, talvez, ou da sua religiosidade, sua concepção religiosa, mas desconsidera, não sei se desconsidera, porque eu não conheço profundamente a crítica de Porfírio, mas desconsidera esse aspecto, né, do cristianismo enquanto uma religião que faz do sacrifício verdadeiro sacrifício contra toda uma tradição judaica, enfim, entre aspas, pagã, né, que é o sacrifício do Logos, né? O próprio Cristo é o fundamento dessa experiência sacrificial, ou seja, a partir do Cristo não há mais o que ser sacrificado. Então, me chamou apenas a atenção, né, que esse aspecto do cristianismo não tenha tocado, de alguma maneira, essa visão do vegetarianismo ou de uma relação mais com os animais que Porfírio é tão incisivo, né, nessa perspectiva em relação a outras religiões, mas que, de certa maneira, desconsidera essa parte do cristianismo. Eu não sei se... É mais uma observação, eu não teria assim, questões, né, porque eu teria que entrar mais nesse outro aspecto que eu não vou tocar aqui. Vamos ver se alguém... Sim, por favor. Um pequeno comentário sobre isso, que é interessante de fato, porque o Porfírio ele é amado e odiado pelos cristãos. Por um lado, ele é o grande inimigo assim, né, do cristianismo, porque ele organizou assim, a maior bateria de ataques que a antiguidade viu assim, ao cristianismo, junto com Celso, né, a gente tem o Contra-Celso também do Orígenes, mas depois do Celso é o Porfírio, diria até inclusive antes do Celso é o Porfírio, depois vem o Celso. Então, de maneira sistemática, ele ataca o cristianismo, mas ao mesmo tempo ele é muito bem recebido pelos padres assim da igreja, na patrística, especialmente pelo trabalho dele com o ascetismo, né? Então, não é à toa que um dos poucos livros que sobreviveram do Porfírio com tradução manuscrita direta é justamente o De Abstinentia, porque ali a gente está falando sobre essa questão da abstinência como algo importante para esse encontro noético mesmo, né? E o Porfírio ele vai para o problema em si, né? Ele não está falando só de um sistema filosófico, de uma possibilidade abstrata de você, de alguma maneira, conseguir chegar a essa ascensão da alma, né? Ele está observando o que as pessoas estão fazendo e está dando soluções práticas para aquilo, né? Então, acho que nesse sentido o Porfírio ele é muito bem recebido pelos cristãos. Mas ele também é interessante, eu estou trabalhando agora com o Clemente de Alexandria, que também fala sobre os sacrifícios, e os dois compartilham várias fontes que falam sobre o vegetarianismo. Não estou falando aqui que o Porfírio cita o Clemente de Alexandria, não dá para falar isso diretamente, mas eles citam, às vezes, a mesma passagem. Então, na verdade, a gente está falando de uma tradição em que essa
prática assim, da abstenção de carne, ela ganha uma vida própria, né? Que o Porfírio tem acesso a essa tradição, comenta ela, mas que também para os cristãos vai ser importante depois para você conseguir chegar a essa gnose cristã que o Clemente de Alexandria, por exemplo, comenta, né? Então, é interessante isso. No entanto, para o Porfírio tem uma questão muito séria, inclusive para qualquer neoplatônico, né? Mas para o Porfírio em especial, porque ele está lidando diretamente com essas fontes cristãs, que não tem como ele aceitar, de fato, um Cristo encarnado, né? Um Deus encarnado. Isso é completamente contrário a qualquer acepção neoplatônica, porque, de fato, o Deus, o Um, ele está em outra esfera, né? Essa hipóstase, ela está muito afastada da gente, né? Apesar de a gente entender no neoplatonismo que não são dois mundos diferentes, né? Isso aí já ficou bem claro, é um mundo só que está emanando a partir do Um. Não tem como entender o Um dentro de um corpo terreno, né? Seria uma volta metafísica impossível para o Porfírio, porque o caminho dele é justamente o contrário, né? O caminho dele é a transcendência a partir da abstinência, das virtudes. No final das contas, essa abstinência é só um dos caminhos para a imitação do Deus que vai poder chegar ao Um, caso você consiga viver de acordo com o nous, né? Que essa é a formulação que ele faz, né? Viver kata num, né? Você tem que viver de acordo com o seu nous, porque você é nous, né? A sua alma é isso, né? Então você, na verdade, está tentando se desprender do seu corpo, né? Não negando a existência dele, e a ideologia principal, assim, cristã, é que, na verdade, o Deus se encarnou, né? E o sofrimento do Deus encarnado que fez com que esse sacrifício dele tenha sido válido e universal. Então, Porfírio não pode aceitar esse sacrifício como o sacrifício do Logos. O sacrifício cristão, para ele, é completamente inválido nesse sentido. Por isso que ele faz essa... Não sei se é uma brincadeira, uma ironia, mas por isso que ele comenta justamente que se você está comendo a hóstia de Cristo, né, se aquilo é representação do corpo do Cristo, bebendo o sangue do Cristo, então você está cometendo um canibalismo com o seu próprio Deus, né? Tipo, fica muito longe para ele entender isso. Sim. Uhum. Certo. Já surgiram algumas questões aí, Pedro, tá bom. se você puder dar uma olhadinha. O Felipe está perguntando se a preocupação dietética e ascética do Porfírio isso deve mais à herança platônica e pitagórica ou mais ao contexto cristão. Eu diria que é uma herança pitagórica, principalmente a fala do professor Boechat foi muito boa nesse sentido para mostrar a importância dos pitagóricos no estabelecimento do médio platonismo e depois para passar para o neoplatonismo, né? Então, os pitagoristas desde lá de Platão, assim, né? Lendo Timeu, né? Que é um texto que tem muita influência platônica. Então, essa questão dietética e ascética é pitagórica, é platônica, com certeza. O cristão, não. O Porfírio está vendo o cristianismo e está vendo o contexto caldaico, né? Só que no caso do cristianismo ele não gosta muito. Então ele não adapta para o pensamento dele muitas coisas do cristianismo, como ele faz com o pensamento de outras religiões e outras manifestações religiosas, né? Como no caso dos oráculos. A Simone está perguntando, você poderia falar um pouco mais sobre o papel que a teurgia tem no pensamento de Porfírio? Sim. Então, eu vou falar de teurgia e de sacrifício, né? Que são duas coisas diferentes, mas que, de alguma maneira, dialogam, assim, né? Qual que é a importância da matéria, qual que é a importância de algum tipo de ritual para você se conectar com o divino, né? Eu vou transformar nessa pergunta. A gente sabe que o Porfírio lidou com aspectos teúrgicos, né? Que lidou com magia. No livro sobre os oráculos aparece isso, mas eu vou falar mais sobre a questão do sacrifício. No sacrifício, o Porfírio entende que você tem, assim, dinamis, né? Você tem poderes e potências que estão ainda abaixo do Deus, né? Tipo, o objetivo do filósofo é chegar ao uno, que ele está chamando de Deus o tempo todo, de pai, né? Mas ele, além desse uno, ele entende que existem daimones na Terra, inclusive fala de daimones malignos, fala de anjos, né? Existe essa terminologia na obra de Porfírio, e você tem que se relacionar com esses anjos e com esses daimones de alguma maneira. Os daimones quitônicos, assim, eles podem ser acalmados verdadeiramente com sacrifícios. Aí o que o Porfírio quer, na verdade, com o De Abstinentia, é mostrar que não necessariamente você precisa fazer sacrifícios de carne, você não precisa sacrificar animais. Ele faz toda uma história do sacrifício a partir de Teofrasto para mostrar que existem outros tipos de sacrifício, que antigamente se sacrificava, na verdade, vegetais, se sacrificavam restos de madeira, se sacrificavam bolos, se sacrificavam coisas que não eram necessariamente sangue, né? Sangue de animal. Inclusive, ele faz até uma ligação
no começo da história dos homens, né? Ele faz uma história antiga dos homens, em que justamente quando os homens começam a lutar uns com os outros, né? Quando eles saem daquela idade, a idade de ouro, é que o sacrifício começa a acontecer, e isso é um ponto de derrocada no desenvolvimento humano. Então, de alguma maneira, o Porfírio tem um espaço dentro do pensamento dele para o sacrifício e para a teurgia. É justamente esse espaço em que você pode se relacionar com esses daimones inferiores, ou seja, você pode, de alguma maneira, elevar a parte inferior da sua alma a partir de teurgia ou de sacrifício, mas você nunca vai poder elevar a parte superior da sua alma ao uno por esses meios. É aí que Porfírio traça a linha dele ali, né? É ali que ele vai dizer, não dá, não tem como você chegar a essa ascensão, essa união mística por meio da teurgia, né? Que é uma coisa que o Jâmblico depois vai comentar. Vou até fazer mais um comentário assim, que é interessante por causa da terminologia. O Porfírio tem um conceito que ele adapta dos estoicos, que é o conceito de oikeios, né? Que é o conceito de apropriação. Os estoicos vão dizer que você só pode se apropriar do que tem a logos. Então, tipo, quando você nasce, você se apropria de si mesmo, de alguma maneira. E aí você se entende como alguém no mundo. Depois você pode se apropriar, por exemplo, uma mãe se apropria do filho. Então ela entende que aquele filho pertence a ela, tem uma relação com ela. Depois essa criança cresce, ela se apropria da família dela. Depois a vila, depois a cidade. Aí tem um conceito de oikeios social, né? Que é uma maneira que os estoicos viam de se conectar socialmente entre todos os humanos. Né? Aí, com esse conceito, os estoicos tiram os animais dessa jogada, porque os estoicos acham que os animais não têm logos, né? Então você não pode se apropriar de animais. Os animais estão fora dessa discussão. Então você não tem como ter justiça com relação aos animais. Então você pode comer os animais, pode explorar os animais, pode fazer tudo o que você quiser com esses animais. No entanto, o Porfírio vai pegar esse conceito de oikeios e vai dizer, gente, não é assim. A gente pode sim pegar essa apropriação e estender essa apropriação até os animais. E, se possível, até as plantas. Né? Hoje eu não quis trazer essas passagens especificamente, porque eu trabalho com mais calma no meu doutorado, mas ele tem essa noção de que ele pega o conceito dos estoicos e alarga ainda mais até tudo que tem alma, né? Até as plantas. E se você conseguir fazer isso, você vai estar mais próximo do Deus. Então, esse é o caminho. Tá vendo que é um caminho mais concreto para as pessoas entender como é que é esse caminho para chegar ao Deus, até um pouco mais concreto do que a gente lê em Plotino muitas vezes. Né? Então, esse conceito da oikeios foi fundamental para o Porfírio para incluir os animais numa relação de justiça, para ele defender que você não deve sacrificar animais. Aí o que acontece? O Jâmblico vai pegar um conceito de oikeios, mesma palavra, para dizer que a gente tem que pegar os animais e, por eles terem algo próprio da alma, eles terem alma, a gente vai ter que sacrificar esses animais ou usar em rituais teúrgicos, justamente para a gente poder alcançar essa ascensão. Então, o sangue e o ritual teúrgico aí para o Jâmblico, ele funciona realmente como essa possibilidade de ascensão. E ele usa o mesmo conceito que o Porfírio estava usando, que ele tinha adaptado dos estoicos, mas para dar a volta na coisa. Assim. Então, é interessante ver que essa discussão está acontecendo numa linha. Eles estão lendo umas coisas que os outros estão escrevendo, verdadeiramente, mas cada um tem uma perspectiva muito diferente. Né? O Jâmblico acha que ele pode alcançar a ascensão por meio do ritual teúrgico, enquanto que o Porfírio vai dizer que não. Só dá para realmente acalmar a parte inferior da alma. Né? A Lorane está perguntando aqui, ó. Pedro, não sei se dá tempo para comentar aqui, mas fiquei interessado na questão porfiriana. Os animais são dotados de razão no De Abstinentia e na obra lógica não. Tu podes falar algo sobre isso? Então, essa é uma questão muito interessante mesmo. Como eu falei, né, lá no comentário sobre a lógica do Aristóteles, sobre as categorias, aparece como os animais não tendo razão, e depois, quando a gente lê o De Abstinentia, aparece com todas as palavras que animais possuem logos. Né? Então, como resolver esse problema? Quem deu essa solução foi a Faye Edwards, que foi doutoranda do Peter Adamson, na Inglaterra, e ela diz que o Porfírio é extremamente dialético. Ele, no sentido que eu estou mostrando aqui agora, né, ele dialoga de fato com manifestações religiosas externas e traz alguma coisa para dentro do próprio arcabouço, para o edifício teórico dele, mas ele faz a mesma coisa com os outros filósofos. Né? Então ele pega os conceitos estoicos e, de alguma maneira, adapta para a sua própria maneira de fazer filosofia. O Deoria mostrou isso, né, com a alma, eu mostro isso com o Oikeios do Porfírio também,
E aqui, o que a Faye Edwards diz é que o Porfírio está dizendo que os animais são racionais a partir da compreensão estoica do que é ser racional, mas não a partir da perspectiva platônica aristotélica do que é ser racional. Essa é a solução que ela dá para esse dilema do Porfírio, né? Significa que, para o Porfírio, para a filosofia do Porfírio, os animais não são racionais, na verdade. Né? Os únicos que têm alguma condição de agir segundo o nous, né? De agir segundo esse intelecto e tomar decisões morais são os humanos. Então, na verdade, é nossa atribuição tratar os animais com justiça, e não é uma atribuição porque os animais têm razão, a gente deve tratar eles com justiça, não é isso. A gente tem que tratá-los com justiça porque nós temos acesso ao nous, né, porque a gente pode viver segundo o nous. Mas, para os estoicos, o Porfírio acha que os animais têm razão. E aí ele traz uma série de argumentos de ordem até etológicas, né? Fica mostrando, se para um estoico ter razão é conseguir fazer um silogismo básico, por exemplo, então os cães de caça conseguem também cheirar uma coisa e decidir se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Então, a partir dessa argumentação do que seria o logos para um estoico, ele vai dizer que os animais também têm razão. Mas, para o arcabouço neoplatônico, o Porfírio não acredita que os animais têm razão. Eu concordo com a Faye Edwards nesse sentido, e acho muito mais que a decisão do Porfírio de tratar bem os animais vem a partir da perspectiva do filósofo, né, de como ele deve imitar o Deus, né, ser parecido com Deus a partir da não-violência, do que com a questão dos animais em si terem lógica, terem razão ou não. A gente sabe, por exemplo, que o Plutarco ele defende que os animais têm razão mesmo, né? Então ele tem vários tratados defendendo a razão dos animais, que são os tratados que o Porfírio usa para atacar os estoicos, por exemplo, né? Mas o Porfírio se afasta disso. A Viveca está falando, nesse sentido de não aceitar o Deus encarnado, Porfírio está de acordo com os gnósticos de sua época também, que vem no Cristo uma entidade metafísica parelha ao Logos e não um homem terreno. Justamente, essa é uma discussão dos gnósticos, né, até das seitas, né, de tentar entender o Cristo mais como uma fantasia, uma representação, né, e não verdadeiramente um Deus encarnado, né, mas não é a doutrina cristã que sobreviveu, né. Acho que passamos todas as perguntas aqui, Cícero. Ô, Pedro, tem essa aí, ó. Essa do Felipe eu já comentei. Uhum. Já? Então, desculpa. E no Mas, final, assim, bom, só agradecer muito as perguntas, o pessoal que está aí participando, né? Maravilhoso encontrar vocês, né? Muitos bons amigos aqui também. Obrigado pelo tempo, né? Ok. Bom, então acho que a gente pode encerrar por aqui. Muito obrigado aí, Pedro, uma vez mais, por sua participação aqui no canal. Convidar a todos aí, a todas a participar na sexta-feira com o Luc Brisson, que a gente vai estar aqui falando sobre Platão e o neoplatonismo, e vamos seguir com o nosso canal com mais conversas aí numa próxima oportunidade. Obrigado aí a vocês, hein? Até mais, Excelente. Parabéns de novo. Fantástico. Valeu.